Penso, logo existo. Mas e Deus? Deus existe? É isso que nós vamos tentar descobrir nesse vídeo. E se ele existe, qual é a forma mais aceitável de Deus possível? Eu vou começar o vídeo com a leitura de João, no primeiro capítulo, e é muito conhecido pela maioria dos cristãos do Brasil, e diz exatamente assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, e tudo se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. As trevas não a compreendem. Fecho a Bíblia e vamos conversar um pouco sobre esse versículo. Lembrando a vocês que a Bíblia foi escrita em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego nós temos a seguinte tradução desse mesmo versículo. Perdoem os professores de grego a minha pronúncia que não é muito boa, tá bom? Mas eu vou tentar. Em arché en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Basicamente, eu venho defender a vocês o Deus Logos. E o que viria a ser Logos? Logos seria o pensamento comum e racional de todos os homens. Porque se a gente pensar que Deus criou o mundo, a imagem e a semelhança, a única coisa que nós temos em comum com Deus é o nosso pensamento, correto? Porque eu não acredito que Deus tem cara de João Paulo. Apesar de que eu gosto da minha cara, eu sou muito feliz com o meu rosto. Mas eu acredito que Deus não tem cara de João Paulo, de José, de Maria. Deus tem a imagem e semelhança dele, é uma parte diferente do que conhecemos. E para mim, a imagem e a semelhança de Deus é o pensamento. E qual pensamento? O pensamento lógico, racional e comum de todos os homens. Muitas das vezes a gente se confunde e acha que Deus é um cara místico que mora lá e tal, mas Deus é pensamento, é a parte cinza do seu cérebro que você não conhece ainda, sabe? E como saber se é Deus? Deus é perfeito, Deus é bom, porque se existe a noção de perfeição e bondade na natureza e ela não está em nós, então foi alguém que colocou ela em nós, certo? Vocês sabem o que é perfeito. Então, vocês não sabem conceber a perfeição, mas vocês sabem o que é perfeito. E se existe essa noção está em nós. E de onde vem essa noção? Do nosso cérebro. O nosso pensamento lógico, comum e racional a todos os homens. Então eu venho aqui defender o Deus Logos, ou o Deus Razão. E sabe como você sabe se o seu Logos é um Deus bom? É um Deus verdadeiro? Através do diálogos, da ponte entre logos. Tudo que você constrói, você expõe suas ideias com outra pessoa que tem ideias, porque todos têm ideias, vocês constroem um pensamento. E esse pensamento, se for convencido por mais um, mais dois, mais três, esse pensamento será legitimado. E será um pensamento lógico e racional. Eu fiz uma pequena pesquisa nas minhas redes sociais e a maioria das pessoas colocou como princípio básico para a vida Deus, a fé ou a religião. Sim, Deus existe. Sim, Ele é perfeito. E sim, Ele é bom. Mas Deus não é o meu Deus. Deus não é a minha forma. Deus é lógico. A lógica está na natureza. A lógica está no nosso corpo. Ou vocês acham que tudo que existe veio do acaso? Eu acredito que não. Eu acredito que houve um pensamento. E esse pensamento é o pensamento lógico e racional e comum a todos os homens. Na verdade, assim, houve algumas, como é que eu posso dizer? Umas falhas na tradução da Bíblia. Porque se a gente compreendesse Deus
como essa coisa mais lógica, mais racional e que a gente pode construir através do diálogo, a justiça e o justo meio, seria muito mais fácil da gente compreender, porque a gente imagina Deus como sendo um cara místico, um cara barbudo lá no céu, lá que controla tudo e tal, mas Deus não. Se Deus existe e Ele está na gente, Ele mora no nosso cérebro, Ele não mora no nosso corpo. Enganoso é o coração do homem, mas o pensamento lógico não é enganoso, porque é o pensamento que eu consigo convencer tanto o mendigo da rua quanto o Sérgio Moro, que é o cara lá, o doutor, o juiz, o justo homem, seletista, né? Mas tudo bem, quem sou eu para julgar o juiz? Mas eu queria deixar claro para vocês que Deus existe, Deus é perfeito e Deus é bom. E se a gente tem essa noção de perfeição e bondade dentro da gente, ela não veio de nós, ela veio de fora. E esse fora é a parte do nosso cérebro que a gente não conhece. Dizem que Einstein usou 7% do seu cérebro. Eu, que sou um cara humilde, eu acredito que se eu usar 1,5% tá ótimo, né? Porque se Einstein usou 7% e os outros 93%, é lógico. O mundo tá aí, o mundo é nosso. A gente precisa descobrir o mundo, descobrir a lógica para chegar a Deus. Se você precisa de uma religião para parar para meditar, para ter fé, para te organizar, siga na sua religião. Mas se a sua religião não for perfeita e não for boa, meu amigo, posso te garantir que Deus não está lá. E eu posso te garantir outra coisa. Se a sua religião manda matar pessoas ou ter preconceito com outras e tal, isso também não é lógico, não é perfeito e não é bom. Então, só para a gente refletir, para esse vídeo não ficar muito longo, Deus existe, Deus é perfeito, Deus é bom, mas Deus é lógico. E a gente pode conseguir chegar a Deus através do diálogo. O diálogo com pessoas, com os opostos, talvez você vai achar um denominador comum. E provavelmente nesse denominador comum estará a vontade de Deus, ou a vontade da palavra que cria, ok? Não compensa se matar por religião, não compensa se matar por coisas banais, porque Deus é perfeito e é bom. E enquanto não for perfeito e não for bom, pode ter certeza, meu amigo, que não é Deus. Deus existe sim, só que Ele não mora lá no céu. Talvez more, mas a única coisa que a gente tem de Deus está aqui, ó, na nossa cabeça. Então vamos deixar de resolver vamos parar para resolver os nossos conflitos com a lógica, com a razão. E assim, quem sabe, a gente se aproxime mais de Deus, porque Deus é razão, Deus é a palavra que cria, Deus é o verbo, Deus é logos, ok? Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo, sigam o canal. O canal é novo, tá? Não é feito para ter sucesso, é só mais para expor as minhas ideias mesmo. Eu gosto de conversar com a câmera e eu espero que isso ajude vocês de alguma forma, porque me ajudou. Deus é Logos. E Logos, pensando, chego ao céu. Cogito ergo sum. Ok? Penso, logo existo. E se eu estou pensando, e se eu estou existindo, e conheço a noção de perfeição, com certeza existe um Deus. Esse mesmo Deus que me criou e criou a natureza é um Deus lógico. E se não for perfeito e não for bom, pode ter certeza, meu amigo, certeza que não é Deus. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço no coração e eu espero que vocês sanem todas as suas dúvidas filosóficas e que encontrem o caminho da luz, o caminho lógico e o caminho do bem. Muito obrigado e até mais.